Pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Márcio Eleutério, aqui do canal Gerando Impulso, e quero aqui estar iniciando mais uma live para falar com você algumas questões interessantes que podem ser utilizadas na sua empresa, na sua vida. São questões de estrutura que eu acho muito interessante, que vai auxiliar vocês. Uma boa noite para todo mundo que está entrando na nossa live aí. É muito bom poder contribuir com vocês com informação prática, informação do dia a dia, informação que vai contribuir para vocês no processo de gestão, que possa ser gestão da sua empresa, gestão da sua família, gestão de qualquer coisa, que é um parâmetro muito difícil, que as pessoas acreditam que gestão é uma coisa que não são todos que dominam, né? Mas eu acredito, sim. Todo mundo é capaz de ter um processo de gestão na sua vida, no seu negócio. Então, para você que está entrando aí, uma boa noite, seja bem-vindo nessa nossa live aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre algumas características dos 4 pilares do MEP, um processo que a gente desenvolveu aqui, mas ele no seu dia a dia, na sua aplicabilidade, tá? Sou Márcio Eleutério, mais uma vez falando com você aqui do canal Gerando Impulso, né? Toda vez que eu falo sobre processo de gestão, eu lembro ainda da minha infância, né? Onde eu confesso, eu era um aluno nota 7, né? Eu não gostava muito de ficar estudando. Não sei se você também era um aluno como eu, né? A gente só fazia a média para tirar aquela nota e passar. Trabalhos eu não deixava, não faziam todos, eu matava a aula. Só que aí eu percebi uma coisa muito interessante, né? O quão importante é fazer um processo de gestão sobre o meu tempo como estudante. Porque quando a gente é estudante, o nosso tempo principal, a nossa atividade principal é estudar. E a gente acaba que não consegue fazer isso. Olha que interessante, o seu tempo é você poder estudar. Só que você não consegue porque você quer jogar, você quer fazer outras coisas, você quer ficar à toa. E é difícil assumir essa responsabilidade. Isso na nossa vida é idêntico. Quando você está fora do seu foco, você perde a possibilidade de ter a gestão em cima do seu negócio. Gestão começa com o processo de ter a gestão em cima do seu próprio tempo, ter o controle sobre as suas próprias informações, sobre suas próprias decisões. Muitas vezes, relembrando o tempo ainda da minha adolescência, eu tinha um trabalho que era para eu entregar ele daqui a 3 semanas. Ou seja, 3 semanas de previsibilidade, né? Antecipado, eu tinha essa informação, só que eu não fazia. Sabe quando que eu ia fazer? Um dia antes. E ficava igual um louco para poder estar estudando aquele conteúdo, fazer o trabalho e conseguir entregar. E olha que teve vezes que eu já passei sufoco e não entreguei o trabalho. E isso refletiu aonde? No meu processo como profissional, aonde eu deixava tudo para depois, tudo, tem que fazer isso, depois eu faço, tem que decidir isso, depois eu decido, e sempre depois, até que eu tive que amadurecer. Claro, fiz um investimento grande em conhecimento, né? Que aí a gente passa pelo processo de conhecimento acadêmico e você se desenvolve. Eu fui trabalhando dentro de uma multinacional e ganhando essa estrutura, aprendendo, e aí você fala assim, nossa, quantas vezes eu deixei de fazer aquilo, e é um processo tão fácil, e eu não fazia. Eu não tinha essa expertise de pensar um pouquinho como eu poderia fazer isso. E aí que aconteceu o quê? A virada de chave. A virada de chave para eu poder entender que eu podia fazer a gestão do meu tempo. Eu poderia antecipar, ter a previsibilidade de atos e fatos que iriam acontecer. Olha que interessante. Eu fui entender isso depois de algum tempo. Então, para você que está assistindo aí agora, tem tempo para você entender. Tem tempo para você poder saber e perceber que você pode e você deve ter a gestão em cima do seu tempo.
Porque hoje o bem mais precioso que nós temos é o tempo. O tempo ele é escasso e o tempo ele passa. Você querendo ou não, você fazendo questão de passar ou não, ele vai continuar andando. Essa locomotiva não para, ela continua andando. Quem desce dela somos nós. Então você tem que aprender que você precisa, você deve ter a gestão sobre o seu tempo. Você necessita entender como é que é o processo para você se organizar, ter essa qualidade do seu tempo. Quantas vezes a gente acorda de manhã cedo com a única preocupação: eu tenho que pagar uma conta. Eu preciso pagar aquela conta de luz, aquela conta de água. Eu preciso comprar o material para eu fazer alguma obra, eu preciso comprar algo. E aquilo fica na nossa cabeça martelando o dia todo, não fica? Até na hora que você faz o quê? Você executa ela. Ou seja, as tarefas prioritárias, elas ficam memorizadas na sua cabeça até que você execute e finalize ela. Então, enquanto você não executar, o seu cérebro continua ali te lembrando, porque a maioria é necessidade básica, é necessidade sua de sobrevivência. Ou seja, se eu não comprar a comida, eu não tenho o que comer. Se eu não pagar a minha luz, eu vou ficar sem luz em casa. Se eu não pagar a minha água, eu fico sem a água em casa. Sabe qual é o nome disso? Criticidade, prioridade. E assim é a nossa estrutura, no nosso tempo, na nossa organização. Você precisa entender que você tem uma série de atividades para você poder fazer no decorrer do seu dia. E o mais difícil na gestão de tempo é você chegar e priorizar o que você vai fazer. É a parte mais difícil. Você priorizar quais são as atividades que você vai fazer no decorrer do seu dia. Porque haverá conflito, sim, conflito de interesse seu, porque você vai estar colocando uma coisa e vai aparecer outra no mesmo horário. E aí, como é que você faz? Prioridade. Eu preciso visitar uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu tenho uma reunião muito importante. Qual que é a prioridade? A pessoa está no hospital, eu vou visitar ela. A reunião eu postergo. Ah, não, essa reunião é de fechamento de negócio. Eu postergo a minha visita e vou fazer a minha reunião. Mas lembre-se, ambas são críticas. A definição é sua. Então você começa o critério básico de organização do seu tempo, da gestão, ele começa com a definição e o controle. Porque eu tenho que definir o que eu vou fazer e quando eu vou fazer. Inicia dia a dia. Hoje são 22h20, eu vou fazer a minha agenda de amanhã. Então eu vou acordar por volta de umas 6 horas, 5h30, 6 horas. Às 8 eu tenho que estar no escritório porque eu tenho uma reunião. 9 horas eu tenho uma outra reunião. 10 horas eu tenho um mentorado. Às 11 eu tenho que ir ao banco. Por que eu sei disso? Porque eu já tenho o hábito de fazer a minha agenda. A minha agenda, gente, está no meu celular. A minha agenda está de fácil compreensão para mim. Porque nós somos seres humanos. E a gente esquece, isso é fato, eu esqueço. Aí o meu celular me lembra. Controle. Eu defini o que eu tenho que fazer. E quando eu tenho que fazer. Parâmetro de controle são ferramentas que você vai estar utilizando para que aquilo aconteça da forma que você quer que aconteça. Então, se eu quero participar da reunião, eu vou vir aqui e vou marcar a minha reunião. 15 minutos antes, o telefone me avisa. Controle. Então, gestão do tempo tem 2 pilares básicos. Eu tenho que definir quando e como eu vou fazer aquilo. E tenho que implementar a segunda base, a segunda baliza, que é o controle. Que aí entra as ferramentas que vão te auxiliar no seu dia a dia. No processo da gestão de tempo, é a agenda. Ela funciona como um método de controle. Você vai organizar
e controlar aquilo lá. Aí tem um terceiro parâmetro, que é você analisar o processo. Eu vou analisar. Por quê? Porque vai acontecer coisas que você não vai imaginar. A sua reunião vai se perder, você não vai conseguir fazer aquele compromisso, e aí no analisar, você vai fazer o quê? A reposição, a adequação, vai pegar aquela reunião, jogar num outro horário ou num outro dia, vai contactar as pessoas e vai se reorganizar. Eu sei que o mais difícil, por incrível que pareça, o difícil não é muitas vezes você ter que definir algumas coisas. O mais difícil é você lutar e tratar a sua questão de sensação de incompetência ou sensação que você não está conseguindo atender aquela solicitação. Isso acontece. Isso acontece porque você não tem o controle. E aí a frustração, ela é maior do que qualquer coisa. E é nessa hora que mora exatamente o perigo. É você saber que você precisa sim se reinventar. Você precisa sim entender como é que é o processo para você não passar raiva. Porque muitos profissionais, quando se frustram, eles deixam de fazer as coisas. Eles preferem muitas vezes não fazer para não se frustrar do que fazer e se frustrar. E isso vale até para o nosso módulo familiar, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque você pensa, pode dar errado. Cara, é uma probabilidade, pode dar errado sim. Pode dar errado. Mas pode dar certo. E você vai ficar sentado sem fazer nada, esperando as coisas acontecer. Esperar que tudo aconteça e você não tenha que fazer nada. Para com isso, gente. A gente precisa tomar as rédeas da nossa vida. Então a gente precisa saber como é que a gente organiza. Vamos ter muito empecilho, muito tronco nessa estrada. A gente tem que ter a capacidade de trabalhar com essas frustrações que nós temos como pessoa, como gestor. E a frustração é muito ruim. Não vou falar para você que ela é boa, não. Ela é ruim pra caramba. Se frustrar com algo é muito ruim. Mas eu tenho que ter essa habilidade de trabalhar com essa frustração e levantar, fazer diferente, fazer melhor, prevenir para que aquilo que eu achei que fosse acontecer não aconteça de novo. Isso faz parte. Boa noite para todo mundo que está entrando aí, ó. Obrigado por estar participando dessa nossa live aqui, desse conteúdo que a gente está falando hoje aqui. O que eu estou falando aqui hoje, gente? Sobre gestão de tempo. Sobre alguns pilares responsáveis para você poder ter essa gestão do seu tempo. E aqui eu também estou falando sobre as frustrações. Porque tão quanto na gestão do seu tempo, como na gestão da sua vida, você vai se frustrar com um monte de coisa. Se frustrar com as coisas é normal. Você vai viver um mundo de frustração, gente. Eu não vou mentir, você vai viver. Agora a sua capacidade de reação em cima é o que vai fazer a diferença. Eu sempre imaginei que a gente poderia ter um mundo perfeito, mas ele não é perfeito. Se alguém não te falou isso aí antes, eu estou te falando aqui agora, o mundo não é perfeito. O mundo é imperfeito, as coisas acontecem quando você menos espera. Tá? As coisas acontecem do jeito e da forma que você menos espera. Você pode estar bem hoje com o seu negócio faturando muito. Acontece uma coisa daqui a 2 semanas, o seu negócio pode fechar. Vivemos isso aí nos últimos 2 anos, onde você tinha uma economia funcionando e veio a pandemia. Muitos quebraram, muitos sobreviveram, mas muitos renasceram. Muitos nasceram nesse processo, viram a oportunidade, porque no caos existe muita oportunidade.
E nessa hora, se você tiver essa expertise de perceber, de trabalhar sua frustração, não aconteceu desse jeito, mas vai acontecer desse jeito aqui agora. Eu estou decidindo, vai ser dessa forma. E ela vai acontecer. Materialize isso para a sua vida, o que é o seu negócio. Se você gosta de entrar para qualquer jogo para perder, cara, tudo bem. Pela esportividade, legal. Não tem nada de errado nisso. Mas eu gosto de entrar para poder ganhar. Não gosto de entrar para poder perder. Em nada. Em nada. Na época de moleque, nem a cuspe é distante. A distância eu gostava de perder. Molecadinha, todo mundo lá na beira da rua de brincava, eu queria ganhar. E na vida também é assim. Agora, eu tenho que ter a gestão sobre mim para entender que mesmo que algo esteja acontecendo de errado aqui, agora eu tenho que ter essa habilidade para poder transformar o que está acontecendo agora numa coisa boa. Não é tirar um lado bom de uma coisa ruim somente. Você vai tirar um lado bom do que aconteceu de ruim, mas principalmente você vai se reinventar por isso que aconteceu. Você vai sair desse imbróglio que está acontecendo de coisa ruim e se transformar numa coisa boa. E isso é fantástico. Isso é fantástico. O Walt Disney já falava: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Olha só, gente, eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Mas é impossível, lá é menor, todo mundo desiste antes. Ele não. Coloca na sua vida isso aí, no seu negócio. Tá ruim hoje, então, estabeleça a sua meta. Coloca lá na frente, eu vou chegar lá. E é lá que eu quero estar. Minha vida vai ser boa. Vou estar vendendo pra caramba. Tô ruim hoje, mas eu vou me transformar. Se organize. Estabeleça suas metas. Gerencie cada meta. Se não chegou, retrabalha, reprocesse, mas trabalha cada meta, cada coisa que está acontecendo. E faça acontecer. Não fique só olhando, faça acontecer. Que desta forma as coisas vão tomar uma certa proporção e vai proporcionar para você um desenvolvimento monstruoso. Boa noite a todo mundo que está entrando aí, um prazer ter vocês aqui na nossa live. Sei que o horário para muitos já é horário de dormir, mas esse é o horário que o empreendedor tem. De estar falando, de estar podendo contribuir para cada um de vocês aí. Então transforme a sua frustração em combustível para o seu desenvolvimento. Trabalhe, amassa ela bem amassadinha, coloca no seu tanque, ela vai ser o seu combustível para você dar a volta por cima, para você poder fazer diferente. Lembre-se, tudo que deu de errado, que você não conseguiu, me frustrou, mas agora vai ser diferente. A frustração emperra muita gente, emperra muito negócio. Que tem muito empreendedor que se frustra porque tentou empreender uma vez e não deu certo. Acontece. Aconteceu comigo também. Acontece com todo mundo. Todo mundo se frustra alguma vez. No seu âmbito familiar, quem nunca se frustrou? Com o irmão, com uma mãe, com o pai, com um tio, com uma tia, com um primo. Né? Você tinha aquela pessoa que você gostava muito, ela foi e te frustrou. Cara, acontece. Dá a volta por cima, se organiza, estabeleça novas metas e começa de novo. A gestão do seu tempo é exatamente isso. Você vai planejar o seu dia, vai se organizar e vai acontecer coisas que você não estava esperando. E aí, você vai ficar sentado na beira da rua imaginando, meu Deus, não. Cara, não aconteceu, qual é o próximo? Vou para o próximo, vou acontecer depois. E assim você vai galgando cada passo dessa organização. E você vai ver com toda certeza que amanhã, no seu processo de gestão, vai ser melhor do que foi ontem. Olha que bacana, vai ser melhor do que foi ontem.
Quem aí nunca passou por um processo desse? Eu lembro que eu estava na minha casa, né, com meu pai, com minha mãe falou assim, vai lá no mercado e compra, acho que era salsicha. Eu fui lá com o dinheiro na mão, né, a gente segura o dinheiro bem fechadinho para que ele não caia, né, e o medo de perder dinheiro, né, quem não teve medo de chegar na beira lá do caixa e quanto deu, aí você abrir a mão, você tá sem o dinheiro, né? Então eu segurava o dinheiro bem na minha mão, assim, bem forte lá. Cheguei no mercado e falei assim, vou comprar 1 quilo de salsicha, não ia fazer salgadinho. Cheguei lá e não tinha salsicha. Ó, eu tinha aqui uns 12 para 13 anos. O que eu faço agora? Fugiu do meu planejamento completo. Naquela época eu não tinha experiência, né? Voltei para casa com o dinheiro na mão. O dinheiro estava aqui amarradinho para ele não cair. Cheguei em casa, a minha mãe viu o dinheiro tudo amassado. Ué, você não comprou? Eu falei, mãe, não tinha. Aí ela me perguntou, você foi no outro mercado? Você viu se tinha alguma outra coisa? Uma salsicha embalada, alguma coisa assim? Eu, não, mãe. Depois de muitos anos, eu trabalhando na Xerox, eu lembro perfeitamente, numa ocasião que um gerente nosso pediu que eu executasse uma atividade lá, e aí quando eu cheguei, dei de cara com o que eu tinha que fazer no almoxarifado. Eu trabalhava no almoxarifado, eu tinha que fazer uma organização no overpack do kit técnico, né, que saía aquelas caixas, eu tinha que colocar o material dentro, eu fechava e vinha uma máquina e passava uma fita, né? E chegou, eu estava no meu posto, meu chefe falou, ó, vai naquele ponto lá e você faz o processo, né? Aí na hora que eu cheguei lá, a máquina emperrou. Acho que todo mundo que trabalhou aí em operação logística sabe que quando o pé... E eu trabalhava numa área que era de kit técnico, com uma movimentação grande. Cara, e aí, o que eu faço? Cara, eu não parei. Peguei fita e ia fechando caixa na mão, uma a uma. Vinha a caixa, eu lá fechava, fechava, próxima. Atrasou um pouco, mas a produção saiu. Na reunião, o meu gerente falou, mas por que você não parou? Eu falei, mas qual que seria o impacto se eu parasse? Ele falou, ia todo mundo ficar de hora extra e a gente não ia conseguir expedir dentro do horário. Eu falei, qual foi o impacto da minha decisão de fazer diferente? E a gente não atrasou nada. Conseguimos liberar tudo sem custos adicionais. Olha que interessante. Que interessante isso. Exatamente. A minha decisão de fazer diferente possibilitou a empresa não ter um custo adicional. Boa noite, todo mundo está entrando aí, é um prazer falar com vocês, contando um pouquinho da minha história, da experiência na gestão do meu tempo, né? E aí, eu cheguei e falei, cara, olha só que o quão importante é eu fazer uma coisa diferente. Então, eu assimilei isso. Quando eu estou fazendo a minha agenda, se tem algo que aconteça de errado, eu já antecipo, faço diferente. Mesmo que não me agrade, eu faço diferente. Algumas vezes o resultado não sai como eu quero, mas acontece. E eu continuo. Eu não deixo isso parar, eu não deixo isso acontecer, de me desmotivar de continuar fazendo o meu controle e a gestão do meu tempo. Percebem como que a gestão do seu tempo está relacionada a como você vai se comportar com as adversidades que vão estar acontecendo? Você pode se organizar todo, mas saber que pode acontecer coisas que não estão no seu controle é o que vai ser a diferença para você ter um processo de gestão eficiente. Processo de gestão eficiente. Foi o que eu falei da minha história, que eu cheguei e consegui ter uma decisão que não teve custos adicionais. Não que eu saí fazendo decisões, não, eu continuei fazendo as minhas mesmas coisas. Me organizava, eu sabia que eu tinha que fazer dentro daquela operação. Começava a tal hora, eu tinha que me preparar X, Y, preparar a embalagem, preparar processo e seguir o fluxo. Se acontecer alguma coisa diferente na minha baia ali, dentro da minha área, eu tinha total liberdade de poder
prevenir um possível problema. E aí eu aprendi muito com isso no meu processo de gestão como um todo, depois como gerente, depois como empreendedor. Eu aprendi. Você pode ter previsibilidade, mas você tem que ter a habilidade de trabalhar com as adversidades que vão acontecer no seu dia a dia. Esse é um fator crítico de sucesso no processo de gestão de qualquer pessoa, qualquer empresa. É trabalhar com as adversidades que vão acontecer. Não é que podem, elas vão acontecer, esquece. Você pode desenhar a melhor coisa do mundo, ela pode acontecer tudo diferente. E você chegar no final do dia, se cobrar por uma coisa que você não teve como alterar ou aconteceu, é frustrante. Se você ficar deitado na cama, você só vai esquentar ela. E o problema vai continuar existindo. Então entendam que esse processo, você é o responsável por organizar. Você é responsável por fazer isso ser diferente. Então seja responsável com o seu tempo. Seja responsável com as suas atitudes. Faça exatamente esse processo de gestão diferente para a sua empresa. Esse processo de gestão diferente para você. Se organize, defina, controle, estruture isso. Pensando nesse processo todo, existem formas e formas de você se organizar. Muitas formas. Controlar por planilha, por papel, por caneta, por sistema, existem formas. Como eu disse, antigamente se utilizava a agenda. Hoje eu utilizo a agenda do celular. Se moderniza as coisas, se organiza. Certo? Então, para vocês todos que acompanharam aqui essa live nossa, que a gente falou sobre pontos estratégicos na parte da gestão do seu tempo, quão é importante você trabalhar com suas frustrações das coisas que vão acontecer na gestão do seu processo e do seu tempo. Então fica essa dica, acompanha a gente está colocando material sempre novo para vocês, para que possa contribuir para o seu desenvolvimento, sobre o seu conhecimento. Se você está aí sentado vendo essa live agora e tem um tema interessante, Márcio, se aborda esse tema, eu tenho uma dúvida cruel nisso, como mandaram as 2 semanas atrás no meu direct, eu tenho dúvida de como é o processo de gestão financeira da minha empresa, como eu controlo os meus custos. Então, se você tem dúvida, manda, que eu vou preparar um material específico para você. A gente vai entrar numa live ou num conteúdo gravado que eu vou falar para você. Vou pegar o seu tema e a gente vai desenvolver e vai entregar o conteúdo que vai atender a sua necessidade. Então, se você está vendo aí agora, tem uma necessidade, manda no nosso direct que a gente vai pegar aqui e vai preparar um material para você. Porque eu posso ter os meus temas que eu poder estar falando com vocês aqui que vão contribuir e muito. Mas de repente a sua necessidade, a sua prioridade de conhecimento ela é diferente, você precisa conhecer algo agora. Então se você precisa conhecer algo agora, no processo da gestão da sua empresa, do seu negócio, manda aí agora. Manda que eu vou ter o maior prazer de preparar um conteúdo e entregar especialmente para vocês aqui. Então, para todo mundo que acompanhou a nossa live aí, uma boa noite, obrigado por ter entrado, por ter disposto um pouquinho do seu tempo aqui. Eu fico muito grato em poder contribuir com um pouquinho desse processo como um todo, esse conhecimento que a gente tem, que possa auxiliar você na gestão do seu negócio. Então, para todo mundo aí, uma boa noite e até a próxima.